Olá, aqui é o Paulo do CIO na Nuvem e mais um tutorial do FAS. Hoje nós vamos falar sobre gestão orçamentária. Todo mundo conhece aquele mantra que não se deve gastar mais do que aquilo que você gera de receita. Mas a verdade é que poucas pessoas e poucas empresas conseguem colocar isso em prática. Muitas vezes pela falta de uma ferramenta simples que ajude com esse processo, que é basicamente composto de duas etapas. A etapa de previsão orçamentária, quando você vai elencar todas as expectativas de receitas e de despesas, e a fase de acompanhamento da execução orçamentária. Nesse vídeo a gente vai mostrar como você utilizar o FAS para realizar aí essas duas etapas e aí para que você consiga ter aí uma efetiva gestão de orçamento da sua empresa. E se você é um contador, para que você consiga também levar essa boa prática para os seus clientes. Vem comigo então aprender como fazer gestão orçamentária sem complicação com o FAS. Sejam bem-vindos a mais um tutorial do FAS. Então aqui hoje nós vamos ver como fazer gestão orçamentária utilizando o FAS. O primeiro passo vai ser você fazer a sua previsão orçamentária para o semestre. Então, para isso, você vai utilizar uma planilha Excel, um modelo de planilha Excel que a gente disponibiliza aqui no site do FAS. Na área documentos, você entra na área de documentos, aqui na área relatórios, e está aqui a planilha de orçamento modelo. Você vai baixar ela, você seleciona aqui, baixa para o seu computador. Vou escolher aqui a área documentos, já tenho uma pasta aqui, Acme. E vou baixar, só vou mudar o nome aqui. Então agora que eu já baixei, eu posso abrir normalmente no Excel. Aqui essa planilha, como é que ela funciona? Ela já vai ter vários cálculos, várias fórmulas aqui já preparadas e com células protegidas e algumas células onde você vai digitar as informações. E tem as abas de primeiro semestre, segundo semestre e o fluxo de caixa. No fluxo de caixa, a gente vai ver mais na frente, você vai colocar os valores realizados. Você vai trazer do sistema e colocar os valores realizados. E aqui você vai colocar os previstos e automaticamente aqui vai ser mostrado os valores realizados. As informações aqui no orçamento, elas seguem a mesma lógica do fluxo de caixa, só que com menos detalhes. Ele trabalha nos grupos, em vez de trabalhar nas categorias. No fluxo de caixa você tem os grupos e tem as categorias. Aqui você vai ter os grupos. Então você tem receita com vendas, você vai ter receita com serviços, com produtos e com comissões. Os custos operacionais, que são os custos variáveis, você vai ter então, esses três grupos aqui de despesas variáveis. Os custos com produtos e serviços, custos tributários e financeiros, custos com marketing e vendas. E assim por diante. Da mesma forma, as despesas fixas. Tem a despesa com pessoal, que lá no fluxo de caixa vai estar explodido por pagamento de salários, por alimentação, vale alimentação, auxílio transporte, seguro de vida. Pode ter várias categorias, mas aqui no orçamento ela está consolidada em despesa pessoal, despesas administrativas. Por quê? Porque a ideia, quando você está fazendo o orçamento, é você pensar no macro. Você não vai fazer o orçamento nos mínimos detalhes. Se você quiser, você pode, eventualmente, fazer também nos detalhes, mas o mais importante é que você comece a trabalhar em cima desses grupos. Por isso, e aí tem que seguir exatamente os mesmos grupos para que depois você tenha o realizado batendo com o seu fluxo de caixa. Vamos iniciar então a programação orçamentária da empresa Acme. Aqui começando pelo mês de janeiro, a gente começa com as receitas. Então eu tenho as receitas com serviços e as receitas com produtos. Então aqui a gente já consegue fazer uma primeira leitura de que a Acme é uma empresa bastante focada em serviços, 97% do faturamento. A gente agora vai colocar os custos variáveis, que estão aí em torno de 15% do faturamento, e as receitas, os custos tributários e financeiros, na ordem de 10% do faturamento. E eu tenho também aqui uma verba
para marketing, na faixa de 2% do faturamento. Então eu fechei aqui o meu grupo de custos variáveis, que estão projetados em 27% do faturamento. Agora vamos para as despesas fixas. Começando com as despesas de pessoal, está na faixa de 40% do faturamento, o que é um ótimo percentual, considerando aí uma empresa de serviços. E assim por diante a gente vai colocando agora as demais verbas. Bom, e eu agora concluí o mês de janeiro, então já tenho todos os números previstos para o mês de janeiro. A minha margem de contribuição, de quanto vai ser, de 74%, que é uma margem excelente. Eu tenho também qual vai ser o lucro antes do investimento para a empresa Acme, que vai ser aqui de 31% do faturamento. Os investimentos, a despesa operacional total, o lucro operacional está na faixa de 27%. E, por fim, o fluxo de caixa líquido, que é o dinheiro que vai ficar no caixa. Então, já tenho minhas previsões para janeiro. Agora, o que a gente faz? A gente vai e repete esse mesmo exercício para os meses seguintes, até completar o semestre. Agora, eu já tenho todo o meu orçamento pronto. Diminuir um pouquinho aqui para ficar mais visível. Eu já tenho tudo de janeiro. O orçamento do primeiro semestre está completo. Todas as verbas orçamentárias, tenho os resultados do semestre. Os previstos para as receitas, os custos variáveis, as margens de contribuição, despesa operacional fixa, lucro antes do investimento e até o fluxo de caixa líquido, quanto eu espero ter do caixa. Então, o orçamento está pronto. Aqui nós concluímos a primeira etapa. Agora nós vamos para a segunda etapa, que é o processo de execução orçamentária. É onde a gente vai ter os valores realizados e aí vai fazer a análise do previsto versus realizado. Agora chegamos à segunda parte do nosso processo, que é o acompanhamento da execução orçamentária. Essa é uma etapa que você vai fazer uma vez por mês, uma vez que fechou o mês, o que é que você vai fazer? Você vai entrar no site aqui do Acme, no caso no site do cliente, acessa aqui fluxo de caixa, já estão aqui as realizações até o mês de abril, porque esse site aqui está na posição do final de abril. Então estou simulando aqui o final de abril. Eu vou exportar para o Excel, ok, salvo. Agora o que é que eu faço? Eu abro essa planilha. Você vai clicar aqui na primeira coluna e vai selecionar todas as linhas e todas as colunas que estão preenchidas. As que não estão preenchidas, naturalmente, você não precisa se preocupar com elas. Então, marquei aqui, marquei tudo aqui, está tudo certinho aqui, não perdi nada. O que é que eu faço agora? Agora eu vou para o orçamento, nosso orçamento, está aqui o nosso orçamento. Eu vou navegar aqui para a aba Fluxo de Caixa 2019, que por enquanto está zerado. É só eu marcar aqui na primeira coluna e dar um Ctrl V. Então, automaticamente ele vai trazer todos os valores que acabaram de ser exportados do sistema. Você dá uma conferida aqui se está tudo ok, está tudo ok. Agora, então, eu volto para a minha aba do primeiro semestre aqui e a gente já vai ver aqui todos os valores realizados até o mês de abril. E se a gente rolar a tela aqui, naturalmente, a gente vai ver também os valores acumulados do semestre. Então, por exemplo, aqui eu já tenho que a previsão da Acme é faturar 360 mil e até o final de abril ela já faturou 220 mil reais. Tá? Mas vamos voltar aqui para a gente ver outras informações aqui que aí você pode começar justamente a explorar as análises, né, a partir dos números. Então você tem, por exemplo, a análise vertical, que é quanto de cada, dentro das receitas, e quanto ela representa em relação à receita total. Né? Da mesma forma, os custos. Então, aqui, os custos variáveis em janeiro foram de 16%. Em fevereiro, eles já subiram para 18%.
As despesas fixas também, elas estão em 32%, aqui em janeiro foram 32%. Por quê? Porque houve um faturamento maior, mas já em fevereiro elas foram para um patamar aí de 58%, então deu uma subida grande, né? Pode ter sido aqui um pagamento de um prêmio, de um bônus, né? ou horas extras. Aí você teria que analisar isso, o que levou a essa subida, né? Ou essa caída da receita. Então você vai ter a análise vertical, que é quanto cada linha dessa representa em relação ao faturamento. Quanto eu tive de investimentos em relação ao faturamento? Está dentro do que foi previsto? Ou não está, né? Eu estou gastando menos, estou investindo menos, isso vai ser ruim a longo prazo. E a gente tem também aqui a análise horizontal. E o que é a análise horizontal? É justamente a variação de um período para outro, de um mês para o outro. Então a gente vê aqui que no mês de fevereiro houve uma queda grande do faturamento. Era esperado uma queda, que a gente tinha um valor previsto já menor, mas a queda foi mais acentuada, né? E naturalmente essa queda mais acentuada vai se refletir na queda do lucro. Então o lucro de fevereiro foi 82%, lucro antes do investimento foi 82% menor do que o lucro no mês de janeiro. E o que ficou, naturalmente o que ficou no final no caixa também foi bem menor, né? Com apenas R$3.000 no caixa da Acme. Então aqui você pode explorar a análise vertical e a análise horizontal, né, de todas essas linhas. Pode explorar, né, como eu já falei antes, os conceitos de custos variáveis, custos fixos, né, a importância de ter despesas fixas mais baixas, ter um controle sobre isso, disso não se elevar, né, porque isso pode ser a longo prazo, pode ser prejudicial para a empresa. Então é uma série de oportunidades que você tem de levar aí uma consultoria financeira para o seu cliente a partir dessa boa prática que é a gestão orçamentária, e que o FAS pode lhe ajudar dessa forma que eu acabei aqui de lhe mostrar. Então eu vou voltar aqui para o FAS, apenas para me despedir e lembrar mais uma vez o processo. Qual é o processo? Você começa com um planejamento orçamentário no final do ano, e depois você faz aí as reuniões mensais, onde você faz a análise do previsto versus realizado, com o apoio aí dessa planilha que a gente já deixa aqui dentro do sistema, lembrando lá na área de documentos, o modelo que é para você utilizar aí na sua empresa ou no seu cliente. Ok? Então vou me despedindo aqui e a gente se vê novamente no próximo vídeo.